O calor do deserto se misturava ao peso da angústia que pairava sobre o Egito. O faraó, soberano absoluto, não conseguia encontrar descanso em suas noites. Os sonhos que o atormentavam eram mais do que meras visões noturnas. Pareciam carregar uma mensagem urgente, misteriosa e poderosa. Nenhum dos seus magos, adivinhos ou sábios era capaz de interpretar o que significavam. O temor crescia no coração do rei, e com ele, a tensão em todo o palácio. José, ainda preso injustamente após o episódio com a esposa de Potifar, havia ganhado respeito entre os demais prisioneiros. Sua sabedoria, humildade e a maneira como lidava com os sonhos de outros o haviam tornado conhecido, até mesmo fora das muralhas da prisão. 2 anos antes, ele interpretara os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Um deles, o copeiro, fora reintegrado ao serviço real, exatamente como José havia previsto. Agora, quando o faraó foi assolado por sonhos que ninguém podia decifrar, o copeiro lembrou-se de José. Chamado às pressas à presença do faraó, José apresentou-se com reverência, mas sem medo. Não era a primeira vez que interpretava sonhos, mas sabia que essa era uma oportunidade única e decisiva. Quando o rei lhe contou o sonho: 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas mirradas, José ouviu com atenção. Depois se recolheu em oração silenciosa. Sua resposta foi clara e firme. Os 2 sonhos eram um só. Deus estava revelando o que estava para acontecer. Haveria 7 anos de abundância no Egito, seguidos por 7 anos de fome extrema. José não apenas explicou o significado dos sonhos, como também propôs um plano estratégico para salvar o país durante os anos de fartura. Armazenar alimentos e construir celeiros, para que nos anos de escassez, o povo não perecesse. O faraó ficou maravilhado com a sabedoria de José. Viu nele um homem em quem habitava o espírito dos deuses. Ou, como diríamos com clareza hoje, o Espírito de Deus, sem hesitar, nomeou José governador de todo o Egito, colocando apenas a si mesmo acima dele. O ex-prisioneiro se tornava agora o homem mais poderoso da terra. José, com apenas 30 anos, assumiu o governo com sabedoria e diligência. Durante os 7 anos de fartura, coordenou a construção de armazéns e organizou a coleta de alimentos em cada cidade. Nada era desperdiçado. O povo, embora inicialmente estranhando a rigidez do novo sistema, passou a respeitar o jovem líder ao ver sua eficiência e visão. Quando a fome chegou, os celeiros estavam cheios. O Egito se tornou o único lugar com alimento, atraindo pessoas de todas as regiões. Entre esses estavam os próprios irmãos de José, vindos de Canaã em busca de mantimento. Eles não o reconheceram, mas José os identificou imediatamente. Antes do Say Reveler, José testou os irmãos para ver se haviam mudado desde que o haviam vendido como escravo anos antes. Criou uma série de provas para medir a sinceridade e o arrependimento deles. Ao ver a preocupação dos irmãos por Benjamim e o desejo de não causar mais sofrimento ao pai, José emocionou-se profundamente. Finalmente ele se revelou, chorando diante deles e dizendo: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O espanto foi seguido pelo temor, mas José os tranquilizou. Disse que tudo fazia parte do plano de Deus para preservar vidas. O perdão foi completo, e a reconciliação, verdadeira. Com a aprovação do faraó, José providenciou para que seu pai Jacó e toda a sua família se mudassem para o Egito, onde receberam terras e provisões. O reencontro com o pai foi comovente. Jacó, já idoso, viu com seus próprios olhos o filho que acreditava estar morto. A bênção de Deus estava sobre José e sua descendência. Toda essa trajetória começou com um dom aparentemente simples: a capacidade de interpretar sonhos. Mas era mais do que uma habilidade, era a expressão de uma intimidade profunda com Deus. José nunca se atribuiu o mérito. Sempre deixou claro que era Deus quem revelava os mistérios. A história de José interpretando os sonhos do faraó não é apenas sobre profecia ou administração. É sobre providência divina, fidelidade em meio à adversidade e o poder do perdão. É sobre como Deus pode transformar o sofrimento em salvação e a humilhação em honra. A mesma prisão que havia sido símbolo de derrota tornou-se o ponto de partida para a glória. Ao refletirmos sobre essa narrativa, vemos que os sonhos de Deus para nós muitas vezes passam por caminhos que não compreendemos, mas como José somos chamados a permanecer fiéis, sábios e humildes. Pois o tempo de Deus sempre chega menos, e quando chega, transforma tudo.